Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui com mais um episódio de hoje, um bate-papo bacana sobre o mercado da educação aqui que a gente tem trazido para vocês. E hoje é um episódio especial, estamos fazendo ele online, que a gente tem um convidado de fora aqui hoje, tá? Na região de Minas Gerais. Nosso convidado aqui é o Túlio. Seja muito bem-vindo, Túlio. Antes de a Obrigado, gente Rodrigo. apresentar, imagina, prazer é nosso, Túlio. Antes da gente apresentar aqui o Túlio para vocês, eu queria pedir para vocês não esquecerem, né, de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se esse conteúdo está fazendo sentido para você e compartilhar para quem você acha que faz todo interesse em receber essa informação. Túlio, mais uma vez reitero aí uma ótima tarde para você. Muito obrigado pelo teu tempo e a participação aqui conosco. Vamos bater aquele bate-papo gostoso aqui sobre o mercado que tem trazido aí bastante provocações e você foi uma das pessoas provocadas que está aqui hoje para contribuir com isso. E eu queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Legal, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui discutindo um pouco desse nosso mercado tão importante, tão complexo. E, basicamente, assim, eu tenho uma trajetória grande na área de marketing e vendas. Vim de outros cenários, né, da indústria, da construção civil, principalmente. Depois trabalhei em agências de marketing, especificamente. Por fim, agora há 7 anos, eu atuo diretamente numa escola de educação básica aqui em Minas Gerais. E esse basicamente é a minha trajetória. Maravilha, obrigado aí por se apresentar, Túlio. Então, é o suficiente para a gente entender aí, estamos com um especialista aqui, né, do mercado nesse tempo todo. E, Túlio, eu trouxe hoje para o nosso bate-papo uma questão que a gente já vem comentando, que inclusive foi o que trouxe você até nós, né? Um dos nossos vídeos onde a gente fala um pouco sobre o comportamento do mercado como um todo, no sentido das escolas e seus representantes, de que forma que o mercado tem tido, a gente fala muito como F10 aqui agora, tá? A gente tem tido dificuldade de conseguir chegar nessas escolas e tentar abordar temas como o que a gente tem trazido, falando principalmente sobre gestão, processos operacionais e resultado, que é o que mais importa, né? Então, a gente não está falando de gestão falar e de processo operacional por apontar se o teu processo é bom ou não, mas sempre com aquele intuito de falar assim, ó, é isso que provavelmente, a gente não afirma nada, pode estar sendo, né, o motivo de você estar atingindo ou não o resultado que você tanto busca. Dito isso, Túlio, eu te pergunto, você, na posição que você está, que é uma das pessoas que a gente chama de decisor dentro de uma escola, para que a gente possa falar um pouco sobre essa dificuldade, e a gente percebe muito pela nossa carteira isso, né? Então, quando a gente olha ali a quantidade de contratos que estão sendo criados dentro da nossa base e a quantidade de contratos que estão sendo cancelados, vem nos chamando a atenção. O que nos leva a crer que as escolas estão tendo que trabalhar 2, 3, 4 vezes mais, talvez, para ter talvez o mesmo faturamento e resultado antes. Faz algum sentido para você, Túlio? Faz total sentido, Rodrigo. Quando a gente... Bom, essa é a minha experiência. Quando eu chego numa escola de educação básica para tocar exclusivamente o setor de marketing, eu tenho primeiro um grande susto, porque eu até brinco que eu uso a seguinte frase, assim, escola foi feita, parece que para ser escola. E aí há um termo, quando a gente fala de marketing, há uma visão um pouco pejorativa a respeito de ter um marketing, de ter um setor de marketing e vendas bem estruturado dentro de uma escola. Então essa foi a minha primeira grande, meu primeiro grande susto quando eu chego numa escola de educação básica. E eu noto que quando a gente para analisar hoje, eu sou um cara que testa tudo. E quando a gente para analisar hoje, Rodrigo, assim, ainda há uma grande deficiência quando a gente analisa o que nós herdamos. Então, a gente herda um conceito de escola e é muito engraçado que, por um lado, aquilo que é interessante que nós herdamos das escolas do passado, nós estamos perdendo um pouco daquele conceito da escola pura, mão na terra, do ensino, da aprendizagem, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos perdendo um pouco de posicionamento. Afinal de contas, o que nós somos, o que viemos fazer, como nós nos propomos. Então, eu falo muito a respeito de posicionamento. Quando a gente faz hoje, durante esses 7 anos, Rodrigo, eu fiz muitos testes e continuo fazendo. E quando a gente olha hoje
um cenário interessante. 2019 para 2020, eu falo que foi um momento interessante, que fazia-se as coisas e dava certo. Então, a gente estava num momento ali específico. Com o advento da pandemia, houve, então, uma necessidade de modificar todo o cenário. Todas as escolas tiveram que antecipar coisas que possivelmente elas estavam planejando ao longo prazo. E depois, pasmem, as escolas parece que pararam no tempo novamente. E hoje, em 2026, a gente já pode dizer assim, 2025, 2026, muito está mudando. Eu tenho um amigo que fala que o movimento do mercado é soberano. Então, quando a gente para hoje, eu acredito que todas as escolas, quando elas fazem uma análise dos últimos 5 anos, daquilo que a gente coloca de número de transferências, de perda de matriculados, e para aquilo que a gente necessita de captar, a gente está trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. Então, há uma necessidade muito grande de hoje, os gestores, principalmente, analisarem dados e fazer, principalmente, ao meu ver, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Um planejamento em que ele vai ser... eu brinco muito, eu uso muito aquele conceito de bússola e de radar. Então, a bússola é para onde nós vamos. Daqui a 5 anos, onde nós queremos chegar. Agora, o radar são os pontos, são os spotlights que eles falam, né? Os pontos prata que eles falam, que a gente tem que ir analisando e entendendo qual é a movimentação do mercado. Hoje está havendo, ao meu ver, uma movimentação muito grande do mercado. Como assim, Túlio? Eu tenho reparado que há uma movimentação daquilo que a gente entendia que outubro, novembro e dezembro é um período crucial das rematrículas, por exemplo, da captação. Ela está se movimentando esse período, está se estendendo. Então, está havendo um processo mais lento de rematrícula, o que gera uma erosão de margem, o que gera toda uma reestruturação de fluxo de caixa pensando em janeiro. Então, o mercado ele tem mudado muito nesse quesito, nesse ponto. Excelente, Túlio. Obrigado. Eu fiquei pensando em alguns pontos da tua fala, né? Eu quero começar de trás para frente agora, pegando esse último que você falou, em relação às matrículas estarem, por algum motivo, tendo um processo de se tornarem um pouco mais lenta, ou seja, estão postergando mais a rematrícula. Dá para afirmar, talvez dos dados que você já apurou aí, pela tua experiência, não da unidade que você trabalha, ou como mercado, qual é o reflexo disso? É uma indecisão do pai de saber financeiramente se vai conseguir continuar com o filho naquela escola, por isso que ele está precisando desse 30, 60, 90 dias a mais para tomar essa decisão, ou alguma outra coisa que você acha que está refletindo em relação a isso? Olha, eu sinto primeira coisa que eu sinto, Rodrigo, e aí vai muito ao encontro daquilo que nós vendemos. Então, a escola, pela natureza de ser uma escola, nós temos uma evidência baixa de serviço. A nossa camada percebida de serviço ela é muito baixa. Então, o pai matricula o filho na escola em janeiro, ali, fevereiro, né, em janeiro, para transcorrer todo o ano letivo. Logicamente, há um trabalho em desenvolvimento durante todo esse ano, só que ele vê muito resultado, pequenas nuances de resultado em casa. E o que nos cabe fazer é aumentar essa evidência de serviço. Escola não é tal como um serviço que a gente contrata agora, por exemplo, um pedreiro, e ele vai consertar a nossa casa, que é agora. Então, a gente está vendo, de fato, para onde que o investimento está indo. Então, esse é um ponto que as escolas pecam muito, ou seja, aumentar essa evidência de serviço. Seu filho está aqui, está em desenvolvimento, e olha como ele está se desenvolvendo. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente tem que mudar e melhorar. Segundo ponto, as inúmeras ofertas de canais de comunicação e que, no final de contas, nós não temos uma organização desses canais, desses dados. Ou seja, eu falo que a gente nunca teve tanto acesso à informação e nunca nos falamos tão pouco. Então, hoje, mais do que nunca, é muito importante você ter uma consolidação desses dados, até para entender se a gente está, de fato, comunicando de forma cristalina e clara com as famílias ou não.
Terceiro ponto, eu acho que está havendo uma movimentação natural do mercado. O mercado está mudando, né? Sinal é que, dois grandes sinais de quando o mercado está mudando, Rodrigo, que eu sempre analiso: construção civil e os supermercados. Se está Uhum. havendo mudanças nesses dois canais, com certeza eles vão, vai haver uma expansão natural no mercado de mudanças, e São setores automaticamente que atinge. ditam, né? São setores que ditam Exato, muito tendência, exato. né? Concordo contigo. Exato. E aí a gente começa a observar essa movimentação do mercado. Eu acredito que está havendo agora, esse ano, algo que vem para ficar e vem para mudar o cenário. E quais são os impactos disso? Primeiro que eu falo grande assim, é o fluxo de caixa. As escolas, elas pegam essa campanha de matrículas, que é outra coisa que eu acho que é totalmente errônea de se pensar, né? Eu sempre defendo a comunicação em todo o período do ano. Automaticamente a gente dilui investimento e entende a orquestra de jornada de compra do cliente durante todo o ano, né? Para chegar no fim do ano mais consolidado, mais tranquilo, com uma previsibilidade melhor. Mas a maioria das escolas ainda tentam fazer uma campanha rápida, porque 2, 3 meses de captação e de rematrícula, uma loucura, né? E os pais não pensam dessa forma. E é um momento também, Rodrigo, hoje, que se a gente parar para analisar muito, as famílias no final de ano, início de ano, é o momento mais pesado para as famílias. É onde começam a entrar impostos, IPVA, IPTU, a própria viagem, família, enfim. E que talvez Presente de eles estão. Natal, festa, né? Aquela coisa toda. Exatamente. Então, eles estão, às vezes, protelando um pouco para entender qual que é o cenário, como eu vou fazer para continuar com meu filho matriculado e como eu vou fazer. Então, a gente fala muito das dores das famílias. Como é que a gente pode resolver essas dores das famílias? Então, eu estou entendendo claramente que está havendo uma mudança considerável de mercado, e isso vai impactar muito forte, principalmente em fluxo de caixa, porque ele tende a Cara, respaldar o fluxo de caixa. isso é um perigo, né? Isso é uma análise que quem não está se antecipando a ter essa informação, que é importantíssima e vale ouro para a decisão de tomadas, né, de decisão na escola para o momento que ela percebe isso e o planejamento do ano seguinte. Eu fiquei com mais uma coisa aqui, ó, na tua fala. Não está diferente, tá? Porque a gente está falando de B2C, né? Então a escola vendendo para o aluno, né? Ou o pai do aluno. Nós aqui como uma EdTech, a gente não percebe um movimento tão diferente assim no B2B, cara. E aqui eu trago dados, tá? Que o que acompanha internamente, Rafa, né, que é o nosso diretor, que, por exemplo, antes, quando a gente tinha um trabalho de uma busca por quem são as escolas, aonde elas estão, qual região a gente vai priorizar, atacar agora, sul, norte, sudeste, centro-oeste, e então a gente dividia um pouco um time, né? Então tinha um pessoal de pré-venda que ataca o norte, o outro que ataca, porque a gente tem a preocupação de entender que são abordagens diferentes. Né? Então a gente já começa com essa preocupação aqui. Né? Se abordar o gaúcho é diferente de se abordar o cara do norte. Se abordar o cara do centro-oeste é diferente de se abordar o cara do sudeste. Né? Dizem que o mineiro é mais confiado, né? Então, eu tenho isso, sabia, cara? Eu sempre, quando eu vou falar com o meu time, eu falo assim, ó, quem que vai ficar com Minas? De preferência, alguém que seja de Minas. A gente tem essa preocupação aqui. Eu falo, cara, a comunicação do mineiro, para mim, Rodrigo, com mais de 25 anos de experiência, ela é um caso à parte, cara. Você quer ver uma outra coisa interessante? Já vou concluir meu raciocínio. Negociar com orientais, cara. Requer um outro tipo de postura. O oriental, ele tem uma postura muito diferente. Você chega muito animado, chega muito assim, eles são mais receosos, eles são mais neutros, eles não expressam muita emoção. Então, a gente tem essa preocupação de treinar o time para estar ganhando essa autoridade de fazer a comunicação. E aí eu quero pegar um desafio para o mercado. Né? Então, assim, em quantos canais eu atuo? Eu atuo me comunicando por disparo de e-mail, por disparo de mensagem WhatsApp agora e por tentativa de ligação. Então, estou falando de 3 canais de atuação, onde eu não sou especialista em nenhum. Eu simplesmente saio dando tiro para os 3 e vou meio que matando no peito tudo que tiver de resposta. Então, vai ter um reflexo ruim ali. A gente viu isso na prática. Então, a gente tenta se especializar em um desses canais e aí não
e você nunca consegue replicar o que você se especializou nesse para o outro. Não, você tem que estudar o outro canal, entender a forma de comunicação, a gente vai entrar em conceito intergeracional. Uma coisa, eu consegui um acesso de uma informação pública, eu estou falando com o Rodrigo, que é um cara de 49 anos, e que, pô, como é que eu devo elaborar uma mensagem para um cara de 49 anos? Né, que é uma geração X, que é cheio de contextos do geracional, ou quando eu estou falando com o pai de uma criança pequena, que é um millennial, por exemplo, que já é um cara um pouco mais cool, mais descolado, então se eu mandar uma coisa muito formal para ele, o cara fala, meu, nossa, retrógrado, né? Vamos lá, seja mais rápido, né? Então a gente tem essa preocupação que você falou do omnichannel, né? Então hoje, pô, todo mundo está atacando para tudo quanto é lado e sem estratégia, sem estudar, porque como você mesmo disse, a gente é bombardeado de informação, e aí entra um outro ponto que eu acho que se não der nessa conversa a gente joga para uma próxima, que informação é totalmente diferente de formação, que aí entra na questão da escola, inclusive, né? Então hoje tem muita gente se dizendo entendido de muita coisa porque ouviu alguém que é um suposto especialista falar naquilo e acha que domina o assunto, e aí pega agora, com todo respeito, pessoas, né, que são profissionais como você, que na nossa outra conversa deu aula falando da área do marketing, e a gente começa a ficar, tipo assim, cara, será que a gente está fazendo certo? E aí eu quero concluir meu raciocínio agora, quando eu falei que o B2B está parecido com o B2C, eu tinha dados antes, cara, que eu fazia meu pessoal de LDR aqui, o pessoal que gera a lista, fazia um trabalho minucioso de captar informação dessas escolas, jogava na mão do meu time de BDR, que era para fazer diagnóstico, e que jogava na mão do SDR, que é para tentar, com esse diagnóstico, gerar o agendamento para levar para o especialista. Porque isso vai funcionar para o B2B. No B2C, não sei se encaixa muito bem, não faz muito sentido. Mas onde eu quero chegar com esse raciocínio? Nós tínhamos um tempo, por exemplo, em que esse fluxo todo entre criar a lista, mandar para o BDR tentar entrar em contato e diagnosticar, e mandar para o SDR agendar, levava em torno de 20 a 30 dias para acontecer esse agendamento. E a gente não tinha ideia, é um tempo bom do mercado, não é? A gente fala, cara, é o nosso tempo. Vamos primeiro trabalhar que esse é o nosso tempo hoje, F10, né? E aí depois que eu conseguia apresentar o Túlio para o meu especialista, meu closer, que ia mostrar o sistema, entender através do diagnóstico apurado pelo time, ver se as nossas soluções faziam sentido para você ou não, o ciclo de venda ficava em torno de 30, quando ia muito bem, chegando a 45 a 60 os mais longos, com grandes redes, aquela coisa toda. Cara, pasme, hoje o meu tempo de agendamento, ele oscilou para 90 a 100 dias. Cara, é um absurdo, por isso que a gente está nessa conversa aqui, é um desespero. Como é que eu levo mais de 3 meses para conseguir falar numa escola, para apresentar um problema de mercado para ela, para mostrar para ela se ela está antenada com aquilo, e eu não consigo, por inúmeros scripts, copies, seja lá o que for, manda vídeo, manda áudio, a gente tenta de tudo quanto é forma atrair a atenção desse decisor, para falar assim, cara, a gente não está trazendo um conteúdo desprezível, cara. A gente está trazendo provocações que vocês deviam estar preocupados. Você não é obrigado a contratar nada comigo, mas assim, ó, vamos bater um papo aqui, a gente está falando de uma coisa muito séria, que o mercado parece que não está dando importância. Aí agora eu estou falando que é sensação, tá? Parece não estar dando importância. E é por isso a tua participação com a gente aqui. E aí eu concluo que hoje, cara, o meu ciclo de venda, então, que ó, antes que era em torno de 45, 60, tá igual do agendamento, tá batendo em torno de 90 a 100 dias também. E aí você já começa a fazer ideia. Quando a gente falou de fluxo de caixa, tudo lá, eu falo, cara, olha a responsabilidade comercial que eu tenho, sabendo que eu tenho um fluxo desse, o quanto eu não tenho que aumentar a minha demanda de tentativas de contato, meu funil de entrada tem que ser absurdamente alto, certo? Para que, pô, o cara que eu tô falando agora em dezembro, ele foi impactado lá em agosto, cara. Eu tô desde agosto lá sabatinando esse cara, fazendo ele receber algum conteúdo nas redes sociais dele, no e-mail dele, aí eu tento conectar com ele no LinkedIn, se ele tiver, para a hora que ele receber a ligação de alguém do meu time, esse cara fala assim, porra, F10, mestre, eu já percebi uns e-mails com esse título, eu recebi umas coisas lá no meu Instagram com isso daí, e aí ele, pô, vou falar com esse cara, ou seja, a gente teve que aumentar em, no mínimo, 3 vezes mais os nossos esforços de marketing aqui, para a gente conseguir algum êxito em poder falar com essas pessoas. Faz sentido, cara? Você tem que sentir. Faz muito Faz sentido, sentido sabe, assim, ó.
O B2B está com a mesma dificuldade do B2C no sentido da matrícula, que antes também lá o pai chegava lá em setembro, outubro, já estava falando, pô, tá aqui, vou pagar já. Cara, não, deixa eu pensar um pouco mais, talvez lá em dezembro, ou quiçá em janeiro, né? Eu vou falar com você, né? O ciclo de vida natural, o ciclo de vendas natural do B2B, ele é um pouco mais extenso naturalmente, mas a gente nota que em todos os cenários, B2B, B2C, isso tem se estendido. E é muito interessante, assim, olha, uma coisa que eu noto, é que nós esquecemos do advento da pandemia. Eu sempre falo isso porque, assim, o Covid chegou e fez as escolas, talvez, antecipar aquilo que elas precisavam de fazer há 5, 10 anos. Concordo. E aí, a sensação que me dá, Rodrigo, hoje é assim, olha, fizemos, mudamos, fomos rápidos, nos adequamos, né? Modificamos a escola e é uma escola nova. Né? E aí, a pandemia passou e esqueceu. E eu falo muito assim, a pandemia, se ela nos mostrou alguma coisa, foi que aqueles 45 anos, 50, 80, mais de 100 anos, escolas centenárias, né? Aqueles tantos anos que nos trouxe até aqui, não é garantido que nos levará por mais tantos anos. Eu quero dizer com isso é o seguinte, mais do que nunca, nunca foi tão urgente ou importante uma tomada rápida de decisões, porque o mercado ele tem mudado muito, principalmente com a IA chegando muito forte, remodelando e modificando tudo. Tanto é que hoje, em outubro, setembro, outubro, se não me engano, o Andrômeda mudou todo o cenário de anúncios, por exemplo, do Meta, Facebook, Instagram. Então, não cabe mais não ter um CRM, porque hoje você tem que higienizar a base, faz anúncio, traz os leads, joga no CRM, vê o que é qualificado ou não, né? Só te dando um exemplo aqui, claro. É o que eu tenho percebido, e aí você faz uma higiene da base do CRM, joga de novo e fala, olha, Meta, isso aqui é meu público ideal. Então, mais do que nunca hoje, por exemplo, o CRM hoje já não é vantagem competitiva, ele é fundamental para qualquer tomada de decisão. O custo de aquisição de clientes ele está explodindo por causa disso, né? Então, as tomadas de decisões elas têm que ser muito rápidas. Vou te dar outro exemplo. Por que nós não fazemos, ou grande parte das escolas, tá? E aí eu vou falar as que eu conheço, ou que eu conheço de mercado, outras com certeza estão fazendo isso, mas quando a gente fala de público-alvo, Rodrigo, e a gente pega os segmentos de educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, uma escola de educação básica, o público ele é amplo, ele é diverso. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de educação, de ensino infantil, educação infantil, segmento de 1 ano a 5 anos, quem é o pai dessa criança? Qual que é a idade dele? Porque tudo mudou, o cenário ele mudou. Eu tenho, por exemplo, avós que são responsáveis financeiros que são tomadores de decisão. Então, hoje, o público, de uma forma geral, ele é aberto, mas ao mesmo tempo, ele é muito específico. Então, cabe hoje, mais do que nunca, nós termos ferramentas com a junção de dados para entender, será que eu estou conversando da forma com o meu público correto e no momento correto? Então, são grandes perguntas e que só nos cabe fazer pesquisas. Quando você pega hoje as pesquisas do IBGE e faz um cruzamento de dados com as pesquisas do INEP, que é Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas lá da Anísio Teixeira, nós temos dados riquíssimos e que ele nos mostra, por exemplo, que a taxa de natalidade vem reduzindo ao longo do tempo na educação infantil. Então, logo aonde a entrada, ela tinha uma tendência de ser muito forte na educação infantil e anos iniciais, e o que não está acontecendo agora. Então, como que nós vamos sustentar uma base adequada, com um tempo de vida do cliente adequado, um LTV adequado? Porque a escola ela ganha no LTV. E olha só, claro, então, eu queria falar assim, esse papo tá maduro demais, cara. Assim, ó, desculpa quem está nos assistindo, talvez não seja para todo mundo.
porque quando o Túlio fala aqui de custo de aquisição por cliente, o famoso CAC, né? Ou quando ele está falando do LTV, o Lifetime Value, né? O tempo que esse aluno permanece dentro do teu negócio, quando eu boto meu time para trabalhar e eu tenho condição de falar com alguém que está lá na escola, que se diz um responsável por um departamento, seja financeiro, comercial, talvez alguém do pedagógico não tenha tanto essa preocupação. Deveria ter, mas talvez ele não tenha tanto. Mas no mínimo um cara do comercial e um cara do financeiro, porra, pelo amor de Deus, se ele não tiver uma clareza de CAC e LTV, cara, tá fadado o teu negócio aí no deixa a vida levar e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Eu falo muito que assim, impressionante que como os gestores, de modo geral, eles entram na operação do negócio, sabe, Rodrigo? E eles muitas vezes não sabem nem para onde vão caminhar o ano que vem. Porque geralmente a gestão ela é solitária. É Eu já escutei verdade. falar isso muito. E aí precisam, mais do que nunca, eles precisam de estar reunidos ou estar conosco aqui, batendo um papo sobre o que está acontecendo e como nós podemos ser melhores. Né? Uma coisa que eu analiso constantemente, que tem mudado muito. Então, hoje, por exemplo, você estava falando do financeiro, não cabe mais a gente ter uma pessoa do financeiro de contas a pagar e receber. Essa pessoa é altamente estratégica. Essa pessoa é aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu estou aqui com o meu demonstrativo de fluxo de caixa o tempo todo, analisando diariamente, entendendo aonde que eu vou conseguir taxas melhores do banco e, ao mesmo tempo, como que eu posso ser uma pessoa que vou dar a mão para a família e vou falar assim, vem comigo. Em qual sentido? Em qual aspecto? Olha, a família atrasou 3 meses de mensalidade. Olha, Túlio, vem cá, eu sei que você atrasou 3 meses, vamos aqui reorganizar. Eu sei que daqui 3 meses eu vou voltar a conversar com você. Para quê, Rodrigo? Para eu dar a mão para o pai, para eu ser solidário, né? Para eu ser comunidade, parceiro. Eu vou chegar até o fim do ano, ele vai conseguir respirar, ao invés de vir aquela bola de neve de fim de ano. Não cabe mais hoje nós falarmos que uma inadimplência de 20% ela é sadia. Quando Não, falam que uma inadimplência de 20% na escola de educação básica é algo saudável ou dá para sustentar. Quando a gente fala dos juros Brasil de 15%, não dá para brincar. E aí vem uma coisa muito interessante. As escolas, elas vêm entrando num ritmo, ao meu ver, de um empacotamento bonito. O que eu digo disso? As escolas empacotam programas, porque em determinado momento eles estão em moda, então elas empacotam programas, robótica, bilingue, maker, né? E com isso, ao invés de resolver uma dor da família, que é o ensino e aprendizagem do filho, e consequentemente o financeiro, elas estão embrulhando algo que vai gerar mais dor na família. Veja, se você coloca hoje um programa de robótica que não atende a todos, ele não resolve uma dor. Ele vai atender a meia dúzia, você vai colocar um custo a mais no seu teto e você não consegue, então, girar o custo Brasil de juros de 15%. Como é que hoje, por exemplo, a média das escolas hoje, a virada, a média, de acordo com todas as análises mercadológicas, foi de 10%. tá. Como é que você consegue fazer um repasse de 10% e continuar dando desconto para o pai chegar com juros de 15% no Brasil? A conta não fecha mais, É sabe? isso, cara. Esse papo, Não ele fecha. é muito cabeça. E eu gostei que você trouxe esse assunto, porque também foi um ponto aqui da conversa de treinamento interno para os nossos pré-vendas, que é isso, cara. A taxa de juros do Brasil, quando a gente fala em 15%. Se você liga numa escola, eu estou falando com o Túlio, vamos dizer que eu levei a sorte do Túlio não ser do marketing, mas ser do financeiro. Eu falo, Túlio, como é que tá para vocês provisionamento, a previsão para 2026? O que vocês precisam hoje, analisando teus dados aí, crescer para que vocês não sejam impactados por essa taxa de juros? Fica um silêncio na ligação, cara. É, Fica um silêncio na porque, ligação. porque é aquilo que eu falei, sabe, Rodrigo? É muito interessante, assim, a escola, no fritar dos ovos, ela tem que se profissionalizar em todos os aspectos, sabe? A gente tem que deixar de ter
atendimento de fim de ano de campanha, ter uma estruturação adequada de marketing e vendas. Marketing, por muitos anos, eu acho que agora a gente vem perdendo isso, e graças a Deus, essa peste de ter um marketing como algo pejorativo. O marketing ele tem que ser transversal, ele tem que entrar no pedagógico, em toda escola participa, né? Marketing não é uma entidade, marketing é mercado. Na tradução literal é mercadologia. Então, quando a gente sai do parte para mercadologia, aqui, né, cara? Ele sai do vertical e passa a caminhar no horizontal ali na escola, né, é cara? transversal, ele tem que conversar com o pedagógico e dizer assim, olha, o que você está fazendo de legal? Deixa eu entender aqui, que eu quero dar publicidade a isso para as famílias. Deixa eu posicionar a escola dessa forma. Então, o marketing, ele tem que deixar de ser algo que parece que é de um setor só, grande, e passar a ser estratégico. Eu tenho que analisar o tempo todo o meu mercado, eu tenho que analisar o tempo todo o que está acontecendo na minha cidade, na concorrência, né? Será que é hora de eu trabalhar um projeto de expansão? Isso está dentro de um planejamento estratégico meu? Porque fato é, Rodrigo, né? Durante a pandemia, novamente, eu vou voltar, existia aquele oceano revolto, e tinha escolas que estavam passando com o transatlântico e tinha escolas que estavam passando com barquinho à vela. Então, por isso que eu digo, o crescimento é estratégia fundamental de manutenção do mercado. Ou você cresce, desculpa o termo, ou você morre. Não tem outro caminho. Não tem, não é algo, como diz assim, eu estou saindo na frente. Claro, se você cresce, você está saindo na frente, mas a estratégia de sobrevivência hoje é crescer. Não tem como. É isso. Quando a gente analisa o cenário do ensino superior, fato é que as grandes redes elas vêm a todo momento fechando o cerco, porque para não dar margem para a concorrência. E as aquisições vão acontecendo daqui e dali. Aí vou voltar na sua pergunta. É uma pergunta muito interessante, ou talvez uma abordagem muito, muito importante, que eu acho que os gestores têm que fazer como um todo. Qual é o melhor momento de eu parar para pensar na escola? De eu parar para pensar no futuro da escola? De eu parar para pensar o que eu devo fazer? O momento é agora. O momento é o momento que você para entender, olha, eu estou assim, eu entendi que meu fluxo de caixa talvez não está fechando, minha margem cada vez mais vai havendo uma erosão, então eu tenho que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Qual que é o melhor momento? O melhor momento é agora. É agora. Se eu não mudei agora, eu tenho que mudar então no mês que vem. A girada, aquilo que eu falei, as tomadas de decisão, elas têm que ser muito rápidas. O quanto mais você retarda uma tomada de decisão, o mercado te engole. É isso que vem acontecendo, sabe? A IA ela vem para automatizar. O CRM hoje não cabe mais não ter. Não cabe mais você não ter na palma da mão as informações do aluno. Aquilo que eu brinco, o aluno faltou, você ligou? E no duplo aspecto, você deu importância e você ligou, deu prova de amor, olha, filho do Túlio, você faltou, por que faltou? Eu quero entender. Isso não cabe mais demorar 2 dias para ligar. Não dá mais tempo, sabe? Aquilo que eu falei, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, nós nunca tivemos tantos canais de informação, de contato, e nunca fizemos tão pouco contato. É impressionante. Gostei disso. Né? Então, nós temos que enxugar, moldar melhor, fazer o arroz com feijão bem feito, sabe? Ter os canais de tal forma que eles nos tragam dados e uma análise contundente de dados. A gente não adianta ter sistema, e hoje eu reparo muito nisso. Nós temos, vamos pensar aqui, rede social, a gente tem quantas? Né? Várias, né? Por baixo aí, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Facebook, WhatsApp, por aí vai. Né? Quando a gente pega, aí nós temos um sistema, aí nós temos talvez uma outra agenda de comunicação, aí nós temos um CRM, aí nós temos a comunicação interna.
Quando a gente para analisar isso, o gestor está perdido. Por quê? Porque ele não sabe mais por onde comunicar. E a comunicação não vai de forma clara nem para as famílias e nem para os funcionários colaboradores. E outro detalhe importante, né, Rodrigo? Muito se fala de captação, muito se fala de matrícula, mas pouco se olha para a retenção para a base. A gente sabe que o custo de aquisição ele é muito, infinitamente inferior, mais baixo do que uma captação. E aí a gente volta lá para o início da conversa, quando eu falei para você que a gente, né, o que nos levou a criar esse projeto, que foi a idealização do Rafa, nosso diretor aqui, de falar, cara, a gente tem que falar com o mercado, porque não é possível que esse movimento está acontecendo e está todo mundo quieto, ninguém está falando sobre isso. Assim, está caindo a quantidade de matrículas, desproporcionalmente, absurdamente caindo os cancelamentos, né, cara? Tipo, caindo não, aumentando no caso, né? Então você matricula pouco e perde muito. E a gente fala, cara, para tudo, que agora vocês têm um problema grave para resolver, né? E aí, somado isso ao assunto que você abordou, que é muito importante, que é a questão de juros, essa questão financeira, cara, isso só exponencia a dor de cabeça do mercado. E olha que no nosso caso, Túlio, e outra coisa que me chamou a atenção é que no segmento, né? Hoje a gente fala assim, a gente vem do segmento de educação, do mercado de educação, segmento de tecnologia, no nicho, nós F10, nicho para escolas de ensino básico, como as que você atua, que a gente chama de ensino regular, e as profissionalizantes, que são as de ensino livre. Se para o ensino básico, que é obrigatório, tá esse reflexo, cara, a galera do ensino livre deve estar desesperada. Porque lá é de capacitação. Porque ele não tem previsibilidade. Se ele não trabalha a base... Não está fazendo o que é obrigatório para a formação dele, está sendo uma dificuldade para a família, dirá capacitar, que ainda nem terminou o básico, né? Então, assim, luz vermelha total, não é nem amarela mais. Né? luz vermelha, Rodrigo, assim, quando a gente brinca que assim, a educação básica ainda, ela nos dá pelo menos uma previsibilidade de 1 ano, né? Em termos gerais, ela nos dá um LTV de 1 ano. Mas, enfim, ainda há controvérsias, porque ainda tem mudanças no decorrer do ano. Agora, quando a gente pega uma escola de cursos livres, quando a coisa aperta, a primeira coisa, e olha que loucura, né? É algo que traz para a pessoa um desenvolvimento, um intelecto, um desenvolvimento naquilo que vai trazer um enriquecimento, um benefício para ela. Uma recolocação melhor no trabalho, né? Sim, sim. Só que a pessoa, na hora que aperta, ela desiste, para ali, corta ali a matrícula e acabou. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo, por isso que eu digo assim, que o mercado ele está tendo uma movimentação e ele é soberano, não adianta. O que nos cabe hoje é entender, primeiro, como esse cliente se comporta, né? O que a gente tem chamado muito de orquestra de jornada do cliente, como esse cliente tem se movimentado, qual o melhor momento de expor a minha marca para ele e mostrar para ele, olha, isso aqui que eu entrego. E por fim, né, Rodrigo, eu acho que o grande lance de tudo, se eu pudesse hoje apostar todas as minhas fichas para 2026, eu apostaria em posicionamento. Sabe? Ótimo. Baita dica aí, ó, para quem está nos assistindo, ó, posicionamento, escolas. Posicionamento, principalmente daquilo que eu não quero que me veja, como me vejo. O que eu quero dizer? As escolas, elas herdam um slogan genérico. Preparamos o seu filho para o futuro. Lógico, isso é normal, isso é lógica, entende? Nós temos o melhor material didático. Claro que nós temos, isso não é diferencial, isso é qualidade. Qualidade não se brinca. Isso não é diferencial, isso é obrigação, né? Então, o que eu faço e por que eu faço e aquilo que eu acredito que me torna muito bem posicionado no mercado. E se esse cliente não tem aderência para aquilo que eu acredito, está tudo certo. Tem outras escolas tão boas quanto e que têm posicionamentos diferentes. E cada um escolhe o seu. Ou seja, o meu produto nem sempre vai ser para todos. É isso. Mas a venda, no momento que eu faço uma venda, eu escutei outro dia um grande nome do mercado dizendo assim, olha, meu negócio ele tem que ser mais marqueteiro do que vendedor. Por quê? Quando eu sou mais marqueteiro, não de forma pejorativa, de forma correta, eu fidelizo, encanto o meu cliente ao ponto que a venda ela se torna como se diz assim, natural.
sabe? Perfeito. A Fluida, né? atração natural, Ela simplesmente fluida. acontece. E ele fica comigo porque ele gostou daquilo que eu estou apresentando para ele. Quando eu vendo por vender, eu vou ter problema. E aí meu LTV cai, o churn acontece. Então, é isso que não pode acontecer mais. Eu tenho que vender mostrando para o cliente de forma muito clara, olha, eu faço assim porque eu acredito que é assim, porque eu sou assim. E tá tudo bem se você gosta, ótimo, vem comigo nessa jornada. Se você não gosta, tá tudo bem, tem vários outras empresas que te entregam A, B, C, entende? Entendo perfeitamente. Ó, para quem está nos ouvindo aqui agora e chegou até essa parte final aqui da nossa conversa, é enriquecedora demais esse papo aqui com o Túlio. O que o Túlio está trazendo agora, para quem está mais antenado, nada mais é que o Golden Circle, né? Lá do Simon Sinek, né? Então, o que eu faço, como eu faço e por que eu faço isso, né? Ele tem que ter um propósito acima de tudo. Então, esse posicionamento que o Túlio está tanto falando, é isso que talvez o mercado não enxergou ainda, está precisando ficar um pouco mais evidente. E volto, gente, a gente não está fazendo acusações contra ninguém, a gente está trazendo aqui análises, tá, que não são baseadas em sensações, né, tipo achismos, né? Então, se são dados constatados pelo Túlio aí nos últimos 7 anos que ele vem atuando no mercado, entenda, você que está nos ouvindo, 7 anos entende período pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, que é o que ele está trazendo aqui também de provocação, fala assim, a gente não se preocupou da forma que deveríamos para entender os reflexos que o pós-pandemia vão nos causar depois de X anos. Então, hoje a gente fala assim, a pandemia, a gente pode ter o marco dela de término ali em 2022, né? Então, a gente pensa o ano inteiro de 2022, inteiro de 2024, 23, inteiro de 2024 e 25, a gente está falando de 4 anos. E 4 anos a gente ainda não conseguiu decifrar esse comportamento de maneira que hoje a gente está patinando aqui ainda para conseguir chegar, né, num denominador comum e uma receita de bolo temporária para dizer assim, ó, faz isso que vai dar certo. Né? Então lembra que o Túlio falou numa fala dele aqui na conversa, falou, gente, a gente tinha um monte de certeza do que nos levava a ter resultado há anos atrás. Caiu por terra. Né? O Rafa, ele tem uma máxima que, né, o nosso diretor, quando a gente está aqui dentro, ele fala assim, ó, a gente vai lá, a gente se prepara para todas as perguntas que o mercado faz e a gente se prepara para responder todas elas. Aí quando a gente acha que a gente está bom, o mercado vai lá e muda as perguntas. É sobre isso. Né? Exatamente. Não, Eu acho não que nós adianta. tivemos três grandes movimentos, sabe, Rodrigo? Assim, aquele movimento ali de 2020, 21, depois o pós-pandemia até 24, 25, e agora a gente está entrando em outro movimento. É saber qual vai ser. O que eu tenho certeza hoje é que a mudança, as decisões, elas têm que ser rápidas. Eu acho que é o mais Ficou essa importante, dica aí também, pessoal. Não sabe? temos mais tempo para ficar analisando. Ou seja, o que o Túlio está falando para nós aqui, tentando traduzir para vocês, me corrija se eu entendi errado, Túlio. A nossa visão de longo, médio e curto prazo mudou totalmente, gente. Sabe? Então, antigamente, se eu não estiver equivocado, a gente falava em curto prazo de 2 anos, médio prazo de 5 a 6, quem sabe 7, longo prazo 10. Nada. Com a chegada da IA, com o avanço da tecnologia, o curto prazo é 1 ano, o médio prazo é 2 e o longo prazo virou de 3 a 5 no máximo. E essa tomada de decisão, Rodrigo, é baseada em testes e dados. Não cabe achismo, não cabe nós não termos hoje uma análise micro e macro de uma escola, de uma rede de educação, independente do setor, né? Então nós temos que entender quem é esse público, quem é esse perfil pagante, né? O que ele faz, qual que é a profissão dele, que ramo que ele está, o que ele procura. Nós temos que entender a orquestra da jornada de compra do cliente. E que momento é o Boa. melhor momento para ele. Eu acho que é isso que é importante. Só que nós só conseguimos fazer isso com um trabalho muito adequado e prudente de tratativa, de tratamento de dados. Não dá mais para ficar no achismo, sabe? Não cabe. Ou seja, você ter um controle, seja ele qual for, se é planilha, se é ter o papel e caneta ali na mão, não importa o que você se adequa, mas de fato que ele te traga uma precisão de informação para uma tomada de decisão rápida, né? Rápido. Pegando o gancho, Túlio, como aqui você sabe que o nosso viés aqui, como uma empresa de tecnologia, a gente fala muito sobre sistema e controles disso, né?
e não com a ideia de vender o nosso peixe, mas de vender o conceito. Né? Eu falo, cara, se você não tem um sistema hoje que te dê essas informações, você já tem um problema. Além do problema por si só. Né? Então eu falo assim, se você não está preocupado com isso, e eu queria já deixar o convite aqui, Túlio, a gente já está aqui chegando no final da nossa conversa, e que eu quero te agradecer, nossa, aprendi um monte aqui nesse bate-papo, é sempre prazeroso aprender. Da gente poder, de repente, contar contigo num próximo episódio, vamos falar sobre um assunto que qual é o momento certo para uma escola pensar em mudar o sistema? Quais são quais são os alertas que ela tem que perceber do sistema que ela tem ou que ela não tem, que ela fala assim, para tudo, e eu preciso falar de sistema agora, para a gente colocar na prática toda essa teoria que a gente falou aqui. Você topa essa conversa, cara? Sim, claro, com certeza, um prazer. Isso é muito importante, muito louvável essa abordagem, sabe, Rodrigo? Muito relevante, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Né? Quem não tem dado, não tem nada hoje. Né? Se você não consegue fazer uma tratativa adequada de dados, né? E eu vou até te falar, vou te ser muito honesto, independente do seu ramo e do que você atua, né? Mas hoje um CRM é fundamental. Não tem como nem brincar com planilha, né? Se você tem ali 100 alunos, 200, tá bom. Mas passou disso, acabou. Não tem mais como brincar, né? Concordo. Pegando a tua fala aí, nada mais é do que o Túlio falou aí para quem é da área da administração como eu, né? Ele trouxe ali a famosa teoria do Peter Drucker, né, para nós ali, né? A gente só melhora aquilo que a gente mede. Ou seja, se você não tem como metrificar o que você tem aí dentro da tua escola hoje, me desculpa, cara, você não tem como melhorar nada. Se você não sabe, que você fizer vai ser achismo. Se te pergunta hoje como gestor, quantos alunos você tem, qual que é a sua taxa média de transferências, enfim, se você não tem essa visão rápida de dados na ponta da língua, algo está errado. Então é momento de parar e rever tudo, porque a coisa não está legal, sabe? A gente só consegue fazer isso realmente com sistemas adequados, com uma tratativa adequada de dados. Não tem como. Concordo. Uau, que bate-papo, gente. Túlio, lamentavelmente aqui vamos ter que... Quero agradecer mais uma vez, cara. Que papo bacana. Acho que vai ser aí um episódio muito legal para quem se der a oportunidade de assistir. Quero mais uma vez reiterar para você que nos acompanhou até aqui, não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar ele com quem fizer sentido esse conteúdo e de se inscrever no nosso canal para receber os próximos episódios, tá bom? E, Túlio, mais uma vez, cara, posso fazer uma brincadeira? Como é a primeira vez que a gente está tendo isso daqui, você deu vários insights aqui, ou vários hacks, como diz os mais modernos aí, de o que tem que ser feito. Então, a tomada de decisão rápida é uma das coisas que você colocou. Posicionamento, né? Tem que ficar claro agora para 2026 quem é você, o que você faz, como você faz, por que você faz o que faz, né? E se fosse para você pensar numa frase para ajudar quem é esse gestor do outro lado aí agora, não precisa ser frase de impacto não, cara. Pode ser uma frase construída, curta, longa, mas assim, para que esse cara, ao te ouvir agora, ele fala assim, pô, vou parar e vou pensar se faz sentido ou não o que ele está falando para eu rever minha operação em 2026. Eu acho que a grande frase, assim, né? Não sei, mas eu penso que é assim, como eu me apresento ao mercado, quem eu sou. Tá. Eu acho que é isso, quem eu sou e para onde eu quero caminhar e para onde eu quero ir. E se isso está fazendo sentido, eu conheço o mercado, eu conheço a escola, o meu negócio, do alfinete ao foguete, eu conheço o meu negócio, em dados, não em achismo. Eu acho que é isso, sabe, Rodrigo? É a grande questão. Tá. Mais uma vez, ó, cara, desculpa querer me meter na tua frase. Você me fez lembrar que eu escutei de alguém. E muito provavelmente seja o Rafa, porque o Rafa é mestre das frases nossas aqui. Que ele fala isso aí que você falou, ele fala assim, a impressão que dá é que nesse mercado, as escolas estão andando num terreno, como é que a gente fala quando esse terreno esburacado, né? Uma estrada de chão, ela não tem como acelerar, porque ela nunca sabe o que vai vir, se vai vir um buraco, se vai vir... Ou seja, ela desconhece, parece que o mercado que ela está atuando, né? E aí me lembrou exatamente o que você falou, né? Eu acho que eu diria mais, eu diria que agora é o momento de recuar, estruturar a base, pavimentar a estrada que a gente quer caminhar
então seguir em frente. Não adianta continuar seguindo nessa estrada esburacada, vamos pensar assim, sem dados, sem entender o meu posicionamento hoje. Não dá mais, sabe? A gente vem trocando a todo momento uma grande quantidade de matrículas perdidas e uma força absurda de captação, e dinheiro vai sendo deixado na mesa, como dizem os grandes líderes Vai se aí. esvaindo mesmo, literalmente. A gente tem que, Maravilha. talvez, recuar um pouquinho e ir para frente, de uma forma Maravilha. organizada. Grande Túlio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, tá? E eu que agradeço, Enriquecedor Rodrigo. aqui mais uma vez e desejo muito sucesso na tua jornada. Um grande abraço para vocês, obrigado por essa oportunidade, Rodrigo. É um prazer imenso estar com vocês nesse momento tão bacana, nesse bate-papo tão bacana e tão enriquecedor para o nosso mercado de educação. Então, um forte abraço a todos aí. Um grande abraço.